leque, né, pessoal? A gente vê um leque de possibilidades de nomes que podem substituir o Jorge Jesus. E o que chama atenção, né? Todos técnicos estrangeiros. Não se fala em técnico brasileiro para assumir o Flamengo. E aí o Leonardo Jardim, que era o nome preferido, indicado pelo próprio Jorge Jesus, veio essa ducha de água fria. Porque ouviram do próprio Jardim que ele, no momento, tem intenção de permanecer na Europa. Já é especulado, inclusive, em alguns clubes. E o Marco Silva, eu fico na dúvida, né? Porque o Marco Silva, até falamos sobre isso no Expediente Futebol, o Eugênio trouxe o detalhe, é uma escola completamente diferente da do Jorge Jesus. Flavinho, como é que você está projetando tudo isso? O que você está imaginando como substituto? A gente já sabe que nesse mochilão, como disse o Lai, a ideia dos dirigentes do Flamengo é trazer um técnico estrangeiro. Calheiros, eu vou ser muito franco no que eu vou dizer. Eu acho que o Jorge Jesus é um cara que deu certo no Flamengo completamente por acaso. Eu duvido, D-U-V-I-D-O, que os dirigentes do Flamengo ou de qualquer clube brasileiro, que eu considero a imensa maioria totalmente despreparados, que não conhecem futebol, não tem nenhuma ideia do que querem para o futebol dos seus clubes e tudo mais, eu duvido que o Flamengo soubesse exatamente o tipo de futebol que o Jorge Jesus prega, como é que ele trabalha, etc, etc, etc. Duvido mesmo. Eu acho que o Flamengo deu muita sorte de contratar o Jorge Jesus e ter dado certo do jeito que deu. Essas coisas não acontecem toda hora no mundo inteiro, não é aqui no Brasil, no Flamengo, não. É um técnico chegar tão rapidamente, estrangeiro, se encaixar num time, um time bom, mas fazer com que as coisas aconteçam muito rapidamente, isso é muito raro, né? Eu realmente, é o que eu disse na época e eu repito agora, eu não acho que o Flamengo sabia o que estava fazendo. O Flamengo precisou de um técnico para substituir um cara que era, se não unanimidade, mas ninguém contestou a contratação do Abel em relação à sua capacidade, né? Quando o Abel foi para o Flamengo para dirigir um elenco milionário. E aí o Abel não deu certo, por alguma razão não deu certo, e o Flamengo saiu atrás de alguém e contratou o Jorge Jesus, que nem currículo tão bom tinha. Vamos falar a verdade. Você contrata um técnico estrangeiro aqui no Brasil, qual é o teu primeiro critério? É currículo, né? Por que o Rueda foi contratado pelo Flamengo? O Rueda tinha sido campeão da Libertadores. Por que o Bausa foi contratado pelo São Paulo? O Bausa tinha sido campeão da Libertadores. E por aí vai, né? Jorge Sampaoli. Poxa, o cara foi técnico da Argentina na Copa do Mundo. Pode não ter ido muito bem, é verdade, mas foi campeão da Copa América pelo Chile, né? Então, e Jorge Jesus? Ninguém me convence que o Marcos Braz, né, acompanha o futebol português com tanto afinco para dizer que o Jorge Jesus era o cara. Até porque o Jorge Jesus na época não estava trabalhando, né? Então o Flamengo deu muita sorte, recebeu uma indicação. O Jorge Jesus estava tentando se colocar no mercado brasileiro através do seu empresário e funcionou, e deu certo. Então o Flamengo agora, buscar alguém de fora, eu acho que é o caminho natural, porque deu muito certo. O Flamengo está fazendo o que outros clubes brasileiros fizeram no rastro do sucesso do Jorge Jesus e do Jorge Sampaoli no ano passado. Então o Atlético Mineiro foi buscar lá o Dudamel, o Internacional foi buscar o Kudê, né? E assim vai, o Avaí pegou um técnico estrangeiro, enfim, português, e virou um pouco de moda aí também aí atrás de treinador estrangeiro. Acho que são melhores do que os brasileiros em geral, mas eu tenho muita dúvida, Calheiros, da disposição de vir trabalhar no Brasil, de morar no Brasil, de viver no Brasil, do jeito que está o Brasil, sabe? Agora, que vai atrás de um estrangeiro, isso está muito claro. Até porque no mercado brasileiro não há técnicos hoje, exceto o Renato Gaúcho, à altura daquilo que o Flamengo conquistou no ano passado. E é muito difícil encontrar alguém agora disponível no Brasil. Flavinho, então me permita, Flavinho, eu só vou discordar um pouco de você. Vou rolar a bola para o Paulo Lima também. Vou trazer uma informação para vocês, tá? Eu falei agora há pouco desse conselhinho, tá? E quando o Rodolfo Landim vence a eleição,
O primeiro assunto para tratar dentro desse conselho do futebol era justamente o nome do técnico, né? O nome do Abel Braga foi um nome sugerido pelo Luiz Eduardo Batista Ubap. Não era o nome que caía nas graças do Marcos Braz. Isso é informação. Estou dando a informação que eu tenho, tá? E aí o conselho optou pelo Abel Braga. Quando o Abel Braga começa a derrapar no campeonato estadual e na Libertadores, vocês vão lembrar que no início da gestão do Rodolfo Landim, a filosofia da diretoria era contratar, fazer um elenco forte para ter 2 times naquele modelo que o Palmeiras executou em 2018, quando acabou ganhando o Campeonato Brasileiro. Lembra? Tinha o time das Copas e o time do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pretendia seguir aquele modelo, que não era o modelo preferido também do Marcos Braz. Quando o Abel começa a derrapar, nos bastidores, o Marcos Braz começa a ganhar força. Olha, não é isso que eu quero um time para ganhar todos os jogos e eu quero um jogo, um técnico que faça o Flamengo ter a bola, de ser Flamengo. No entendimento deles, ser Flamengo o Flamengo é que tem que propor jogo, é o Flamengo que tem que amassar adversário. E aí eles chegaram no nome do Jorge Jesus. Eu não tenho também a convicção que já era o nome. Eu preciso trazer o Jorge Jesus para executar esse jogo. Eu também não tenho essa convicção. Mas eu tenho essa informação, que o Marcos Braz foi contrário à contratação do Abel Braga e que ele queria mudar a forma de jogo do Flamengo com um técnico que fizesse o time atacar, que fizesse o time executar justamente o que a gente viu no ano passado. Então era uma convicção de futebol do Marcos Braz. E aí ele acerta. Quando sugerem a ele, né, o Jorge Jesus, enfim, seja lá como ele chegou a esse nome, eu não tenho essa informação. Mas havia, Paulo Lima, a convicção de que, pelo menos, deu certo, agora todo mundo acha lindo, mas antes de dar certo, o Marcos Braz tinha essa convicção de que o Flamengo deveria jogar dessa forma que jogou com o Jorge Jesus. E por isso vai ao mercado agora buscar um técnico na mesma linha, com o mesmo perfil, Paulo Lima. E lembrem-se que o primeiro nome antes do Abel era do Renato. O Renato era a cereja do bolo, né? O Renato era a evidência. E depois que essa escola do Marcos Braz. Exatamente. Então, como o presidente Bolzan conseguiu fechar lá, e aí se descartou e o Abel foi a opção. Evidente que o Flavinho tem toda o ponto de vista, assim, ninguém contrata um técnico sabendo que o cara vai ser vitorioso, a não ser que seja, né, com um elenco muito bom. E o Flamengo tinha um elenco muito bom, independentemente do trabalho do Abel não ter sido ideal, mas o Abel deixou o Flamengo razoavelmente bem. Campeão da Taça Guanabara, bem classificado na Libertadores da América, e o Jorge Jesus veio e decolou. Isso é inegável, é um legado, é um legado que não se pode questionar. É marcante, é de muita predominância no futebol brasileiro, né? Alargou os horizontes dos técnicos, né? Para nós também, todos nós, torcedores, jornalistas, enfim, amantes do futebol, vimos um futebol que é bom de assistir, um futebol ofensivo, um futebol de determinação. A virada do ano já no Fla-Flu já não foi assim esse futebol vistoso, já um técnico como o Odair estudou melhor o Flamengo, matou um pouco as jogadas, tá bom, voltou da pandemia, tudo isso. Mas até uns de nomes, eu acho que é uma especulação muito grande. Eu só estou mais focado. O Jorge Jesus vai falar, ele vai dar entrevista coletiva. Alguém do Flamengo está falando sobre esse assédio, possível assédio em 3 jogadores do Flamengo? A gente não ouve, né? Falou. Mais uma vez aquela coisa assim, né? Mais uma vez aquela coisa assim. Hein? Falou. Desculpa. Falou sim. Marcos Braz falou ontem à noite, na saída do restaurante. Marcos Braz falou sobre os 3 nomes. Falou sobre os 3 nomes. Falou. Querer levar é uma coisa, poder levar é outra. Exato. Se quiser levar, terá que pagar a multa. E é muito dinheiro. Exato. Ele falou. O que eu quero dizer é o seguinte, ele falou num tom oficial, mas a manifestação de um técnico que sai do Flamengo querer tirar 3 jogadores do Flamengo. Assim, ele vai dar entrevista coletiva, o presidente do Benfica já desceu com o avião aqui, vamos dar uma ligadinha no Sindacta para saber qual é o prefixo desse voo, qual é que é a hora que está marcado. Gente, o Jorge Jesus vai embora do país sem dar uma entrevista, sem falar nada. Eu não sei, eu não consigo entender. Por mais que ele tenha todo o direito de fazer isso, ele é um cidadão livre,
com todos os seus impostos pagos no Brasil, com tudo que tem direito, evidente que ele é um profissional, ele pode ir embora, pegar o boné dele e ir embora sem falar nada. Mas o que a gente sente, o torcedor do Flamengo, por mais que boa parte tenha ainda esse coisa assim, não, ele tem todo o direito, mas uma grande maioria que a gente tem conversado e tem ouvido e tem falado, está todo mundo esperando uma palavra dele. Está todo mundo esperando que o senhor Jorge Jesus venha a público dizer, olha, eu estou indo embora por um problema, a informação que chega de Portugal, repito, é por um problema familiar, há uma pressão muito grande da família que ele quisesse ir embora, a manifestação dele nas partidas finais do Campeonato Carioca foram completamente frias, geladas, completamente... Não era a realidade do Jorge Jesus, nem na comemoração do título, apesar dos jogadores terem feito aquela festa com ele, não foi o Jorge Jesus de tempos passados, já estava com tudo sacramentado, tudo assinado, tudo fechado. Então, assim, quem vem para o Flamengo pode trazer o Guardiola, pode trazer o Ancelotti, pode trazer o Zé Mourinho, pode trazer o Klopp, pode trazer quem quer que seja. Ninguém garante que vai ter o mesmo resultado do Jorge Jesus. É uma linha de coerência que esse time, mesmo com qualquer técnico, possa manter o padrão 2019, até no início de 2020, antes da pandemia. Pode, mas é difícil, o Flavinho tem razão. Ele foi oferecido ao Atlético, ele teve pelo Vasco da Gama, ele voltou para o Atlético, ele teve no Vasco, e alguém falou assim, peraí, o empresário falou, não, elenco bom é o do Flamengo, ô Jorge, você tem que dirigir ao Flamengo. Então tá bom, vê lá se a turma da Gávea paga o que eu quero, eu vou para lá. Evidente que foi isso, não teve hoje ninguém imagina, naquele momento que o Flamengo pensou, esse é o cara com perfil traçado para ser exatamente o Spala da minha orquestra. Esse sim, vai ser o Spala da minha orquestra. Não era. Agora, tudo que ele fez é de mérito, é de aplauso, é de reconhecimento, é de tudo de bom que ele trouxe ao futebol brasileiro. A despedida que não é das melhores. Eu acho que ele tem que se pronunciar. O Marcos Braz falou que tem que pagar. Gente, é um assédio. É um assédio nítido e claro. Se o Benfica tem grana, eu não sei. Mas, nesse momento, ela teria ficado de boca fechada. E quando ele chegasse em Benfica, lá em Portugal, no Benfica, falou assim, olha, precisamos de reforços e eu sugiro. Não, o Flamengo estava no meio de uma decisão de campeonato, o nome dele já estava especulado para sair e já se falava que ele queria levar para lá 3, 4 jogadores do Flamengo. Ou é alguma coisa que eu estou falando absurda? Não é. Então, assim, eu penso nisso. Cadê a palavra de despedida de um técnico vitorioso, campeoníssimo e que foi abraçado pelo futebol brasileiro, por toda a torcida e por todos nós? Vamos lá, eu preciso ouvir esse cidadão falando o porquê da despedida dele. Tomara que aconteça, vamos aguardar. A gente coloca o Lai de volta aqui na conversa para realmente falar sobre essa questão desses 3 jogadores que o Benfica estaria possivelmente interessado. Eu só vou colocar minha opinião rapidinho aqui em relação a toda essa questão do Flamengo. Como o Flavinho falou dos dirigentes, realmente, os dirigentes têm uma realidade do futebol brasileiro. Contratam por contratar, sem filosofia, sem saber o porquê estão contratando, né? E a gente vê um Flamengo ali... tentando sair do mais do mesmo, contratando o Jorge Jesus, trazendo um diferencial para o Flamengo, mas realmente eles não saberiam com toda a certeza do mundo que isso iria chegar. Independente de todos os nomes que a gente citou aqui de referência, de técnicos que podem chegar ao Flamengo, eu acho que o interessante, o principal, é dar continuidade a esse trabalho do Jorge Jesus e não zerar, não começar tudo do zero, mas sim dar uma continuidade a esse trabalho que já vinha sendo realizado pelo Jorge Jesus.